Olá, bem-vindos a mais este vídeo. E hoje eu vou mostrar para vocês algumas configurações aqui avançadas, né, relacionadas à parte de usuários, certo? Então aqui eu tenho dois departamentos, departamento contábil, departamento pessoal, certo? Então aqui eu configurei esses dois aqui. E aqui eu tenho a parte de usuários, eu tenho dois usuários, tá? O meu usuário e um usuário teste. Eu sou admin e o usuário ele é do tipo user, tá? Que tem funções restritas. Indo aqui na parte de editar o usuário, nós vamos navegar pelas permissões, ok? Vamos supor que esse usuário aqui, ele tem acesso apenas ao departamento contábil, ok? Então, eu vinculando ele ao departamento contábil, ele só vai enxergar conversas que foram realizadas dentro do departamento dele. E aqui eu tenho a guia permissões. Vamos aqui explicar como funciona cada uma dessas permissões. Então aqui eu tenho visualizar chamados sem filas. Ele vem por padrão desabilitado. Se eu habilitar, ele vai enxergar também chamados que entrem no sistema e que o cliente ainda não escolheu um departamento. Ou seja, ele vai poder aceitar os chamados que o cliente entra em contato com a empresa, porém ainda não, né? O cliente ainda não escolheu qual departamento ele quer. Então ele consegue visualizar esses atendimentos também. Permissão de grupos, né? Eu consigo habilitar ou desabilitar. Isso aqui ele vai permitir enxergar a aba grupos, né? Para que ele consiga interagir com grupos que o telefone conectado participe. Ver conversas de outras filas. Então aqui, se eu habilitar, ele vai também enxergar conversas de outros departamentos, tá? Então eu posso habilitar ou desabilitar. Ver conversas de outros usuários. O que significa isso? Vamos supor que o departamento contábil tenha 5 usuários dentro do mesmo departamento. Então, se eu habilitar isso aqui, ele vai conseguir enxergar também as conversas dos outros usuários, tá? Do mesmo departamento. Então, aqui eu habilito os departamentos e aqui eu habilito os usuários. Ver dashboard, né? Ele vai ter uma visão geral daquele dashboard, onde ele tem uma visão completa, né, dos atendimentos, tempo médio, etc. E permitir fechar tickets pendentes. O que significa isso? Vamos supor que aqui em atendimentos eu tenho um ticket aguardando atendimento. Se eu habilitar, ele vai conseguir encerrar esse chamado sem mesmo iniciar o atendimento dele. Tá? Então eu consigo configurar essa opção também. Então essas são as novas permissões aqui que foram adicionadas na parte de usuário. E um detalhe aqui também importante. Esse início de trabalho e fim de trabalho, muitas pessoas têm dúvida. Como que funciona isso? Se eu determinar que o início de trabalho é 8 horas e o fim de trabalho é 18 horas, o seu usuário ele não vai conseguir acessar o sistema fora desse intervalo, tá? De jeito nenhum ele vai conseguir acessar. Inclusive você, administrador. Então você tem que tomar cuidado aqui. Se você colocar para você também um início e fim de trabalho, você também não vai entrar no sistema fora desse intervalo, tá? Então a gente costuma deixar aqui esse intervalo aberto para que, pelo menos acessar o sistema, todos possam acessar. Mas se você quiser limitar o acesso ao seu usuário, você consegue também aqui, ok? Então aqui foram essas as modificações. Isso aqui é o padrão do menu, né? Se ele vai iniciar um menuzinho aberto ou menuzinho fechado desse estilo aqui. Então essas são as configurações que você consegue realizar para os seus usuários. Qualquer dúvida, é só entrar em contato aqui com o nosso suporte. Até o próximo vídeo.